tarde a todos e a todas. Como disse a deputada Estela Farias, infelizmente a minha especialidade é desmonte do Estado. Ou seja, quando eu optei por discutir reforma do Estado, eu acabei enfrentando o tema nos últimos 20 anos de privatizações em sequência no Brasil e nos estados brasileiros. Torço pelo dia que eu possa falar da reforma do Estado, quando tivermos eventualmente reestatizações, recuperações de empresas públicas, como já tivemos em outros países da América Latina. Bem, essa questão que nos traz hoje o tema das OS. Como disse a deputada Manuela, o tema das OS não é novidade, só que infelizmente parecia que esse morto já estava enterrado, pelo menos na história do Rio Grande do Sul. As OS elas foram criadas por uma lei 9637 no ano de 98, no final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Era a época das privatizações, houve 8 longos anos de privatizações das mais diversas. As OS representavam naquele momento uma privatização mascarada, uma privatização dissimulada, ou seja, eu transferia serviços públicos de setores sociais para ONGs, para organizações não governamentais, para entidades privadas sem fins lucrativos do ponto de vista formal. Essas leis de OS foram surgindo não apenas no Brasil, como em vários estados. São Paulo, como já foi citado pela mesa, talvez seja o melhor exemplo de fracasso dessa experiência, com apontamento inclusive do Tribunal de Contas de São Paulo, afirmando que as OS são ineficientes ou mais ineficientes em relação à prestação de serviço público. Ou seja, todo o mantra dos anos 90 é transfere para o setor privado porque ele é mais eficiente. Isso nunca se provou. No caso das OS, especialmente, nunca se provou. Bem, o que é uma OS? Uma OS é uma qualificadora. Eu tenho uma ONG, uma associação civil, ONG é um nome genérico, organização não governamental. E já perceba o que significa uma organização não governamental. Uma organização que não tem laços umbilicais com o governo. O papel de uma organização não governamental, tradicionalmente, é, derivado dos movimentos sociais, fazer controle social, exigir o direito à saúde, exigir o direito à educação, exigir o direito à assistência social, o direito ao meio ambiente, o direito à cultura. Esse é o papel de uma ONG. O papel de uma ONG é controlar, cobrar do aparelho estatal que ele realize a prestação de serviço. Quando uma ONG começa a receber recursos para prestar serviços públicos, ela está substituindo o Estado, está substituindo o aparelho de Estado. E isso é uma forma claríssima de privatização. A época do Fernando Henrique, a época do ministro Bresser Pereira, que nos últimos anos já fez uma meia-culpa e se arrependeu de boa parte daquela reforma gerencial dos anos 90, a essa época, inclusive, eles tentavam esconder a terminologia privatização e chamavam as OS de um modelo de publicização. Ah, estamos transferindo do espaço público estatal para o público não estatal. Mentira! Não existe esse espaço público não estatal. O que existe é um espaço privado, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, mas é um espaço privado. Quando eu transfiro, então, e cuide, o nosso projeto aqui é mais trágico ainda, porque o nosso projeto amplia. Na Lei 9637 de 98, nós tínhamos 6 áreas que podiam ser objeto de transferência. Entre elas, educação, saúde, cultura, pesquisa, meio ambiente. Hoje a gente ampliou no Rio Grande do Sul, não são apenas 6 áreas no PL 44, são 8 áreas. A gente incrementou e colocou ação social, transferir toda a assistência social e o esporte também. Bem, o que significa isso? Quando eu crio uma OS, eu extingo um órgão público ou um ente administrativo. Ao extinguir, eu tenho uma repercussão. Para os servidores, eu coloco esses meus servidores em quadro de extinção. E eu tenho predial lá, eu tenho bens públicos. O que eu faço com isso? Então, perceba, eu transfiro, eu extingo um órgão público, extingo um ente administrativo, transfiro, então, as funções daquele ente para uma organização não governamental. Quando essa organização não governamental assume o serviço, ela recebe recursos orçamentários, recebe dinheiro do Estado para prestar um serviço. Mas o PL não prevê apenas isso, ele prevê 2 outras inconstitucionalidades. Aliás, o PL está invado de inconstitucionalidades. Embora o STF já tenha discutido essa matéria em âmbito federal, ele discutiu, e a minha interpretação é que ele autorizou apenas fomento e não transferência de serviço público. Houve vários votos, inclusive divergentes, lá no Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria.
Mas olha só, vou tentar ser didático o máximo para que vocês entendam a repercussão disso e por que representa de fato um desmonte, uma privatização. Eu, Aragon, secretário de Saúde, transfiro então um serviço público para uma ONG. Sou eu que escolho a ONG. Eu qualifico a ONG que eu quiser, porque o PL diz que é discricionária a qualificação. Cumpridos os requisitos, eu, secretário da pasta, a saúde, a educação, assistência social, da pasta que vai ser objeto de transferência de serviço público, qualifico a organização não governamental como essa. Essa ONG, o PL não tem o cuidado de dizer que a ONG tem que ter 20 anos de atividade de controle social, que ela de fato conhece muito a área de educação, da área de saúde. Não, pode ser qualquer ONG, pode ser uma ONG que eu crie apenas com essa intenção, que eu crie com a intenção de transferir o recurso. E essa ONG pode ser uma ONG gerenciada por parentes meus, por representantes do partido que está no governo, ou dos aliados partidários, ou seja, não existe nenhuma impessoalidade, como foi dito. Mas deixa eu explicar bem esse processo. Eu qualifico, eu, secretário. Ao qualificar, eu faço um contratinho, chamado contrato de gestão. E nesse contrato de gestão eu determino as regras de funcionamento. Qual é o serviço público que eu vou transferir, quais são as metas e indicadores, e mais, qual o recurso orçamentário que eu vou transferir, se eu vou ceder servidores públicos. E cuidem, os servidores públicos que daquele órgão ou daquele ente administrativo que foi extinto, estarão no quadro de extinção, muito provavelmente. Esses servidores podem ser cedidos para essa ONG, cedidos com ônus para a origem, ou seja, o Estado continua pagando o salário desses servidores. Mas, como é que eu vou, do ponto de vista da constitucionalidade, colocar um servidor público sob o domínio ou sob o manto de autoridade de um gestor privado? Porque o gestor da ONG é o diretor da ONG. Não existe constitucionalidade maior do que essa. E eu também posso transferir os bens públicos. Eu posso ceder, em regime de comodato, bens públicos, o mesmo predial que eu usava para prestar o serviço diretamente, para essa entidade não governamental. Então, nesse ponto, transferência de recursos, transferência de servidores, transferência de bens, está caracterizada a privatização. E está caracterizada a privatização da seguinte forma, não sei se vocês já perceberam. Eu repasso o mesmo recurso que eu, em tese, utilizava do ponto de vista orçamentário, eu repasso os mesmos servidores e eu repasso o mesmo predial. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu sou incompetente para gerir a máquina pública. Eu estou dizendo que eu não deveria ter me candidatado porque eu não sei fazer gestão pública. O que eu estou dizendo é, eu tenho ojeriza a gestão pública e eu quero que o serviço público, que eu não posso eliminar porque a Constituição diz que saúde é obrigação, que educação é obrigação. Como eu não posso eliminar esses serviços, eu transfiro para o privado. Transferir para o privado porque eu queria ser gestor de uma empresa e não ser gestor público. Bem, ao fazer essa transferência, eu burlo o princípio da impessoalidade, porque olha só, lá nessa ONG eu posso contratar quem eu bem entender para ser empregado da organização não governamental. E, portanto, eu já não preciso mais realizar o concurso público. Quando eu tiver que comprar bens, utensílios para prestação de serviço, eu posso comprar esses bens, esses utensílios, esses materiais, sem que tenha que respeitar a Lei 8666 de 93, que é a lei de licitações. Ou seja, eu fraudo o princípio da impessoalidade que exige o concurso. E eu não apenas fraudo o princípio da impessoalidade que exige o concurso e a lei de licitações, como eu coloco em risco a qualidade e a eficiência do serviço. Porque qual é o critério que eu vou utilizar para selecionar servidores da ONG? Os meus amigos? Porque no concurso eu tenho um critério, com seus problemas ou não, eu tenho um critério que é o meritocrático da prova do concurso de provas e concurso de títulos. Quando eu tenho uma ONG gerindo esse serviço, pode ser qualquer um que a ONG resolva empregar. Bom, nisso fica caracterizado a grande potencialização que o OS traz do ponto de vista da corrupção, da fraude, porque eu posso estabelecer os contratos privados que eu entender, tanto para a gestão de pessoas, quanto para a gestão de materiais. Bem, estou aqui nos meus 10 minutos, vou tentar encaminhar minha fala aqui. Uma das questões mais graves das OSs, em relação ao serviço público,
é que elas atacam exatamente os direitos sociais, exatamente os direitos fundamentais da cidadania. Cuide, quando o governo Fernando Henrique criou esse modelo, e agora eu resgato um pouco essa história para que vocês vejam como a história, às vezes ela volta e volta velozmente. Eu imaginava, nos meus estudos, que as OS eram um tema superado no Brasil. Imaginava que o Rio Grande do Sul tinha passado incólume esse processo. E por que tinha passado incólume? Porque o governador Antônio Brito, que tinha sido, digamos, o primeiro governador que estabeleceu as reformas gerenciais no período de 95 a 98, não se reelegeu. E ao não se reeleger, ele não conseguiu dar continuidade ao processo de privatização que havia iniciado. Lembre que na época, no âmbito federal, nós tínhamos o presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou de 95 até 2002, teve 8 anos para organizar esse desmonte. A lei de OS é do final do seu primeiro mandato, e em seguida ele cria uma outra lei, que é a lei de OCIPs, no início de 99. Bem, o Rio Grande do Sul passou incólume, parcialmente incólume, porque nós tivemos privatizações aqui, mas houve uma interrupção dessa modelagem. O governador Rigoto e a governadora Ieda Cruzes resgataram alguns desses projetos, mas não tiveram força para aprová-los. Entretanto, o que acontece agora? Exatamente no ano de 2016, 18 anos após, nós resgatamos a lei das OS, resgatamos com força aqui, e como disse a deputada Estela Farias, de alguma forma a gente possivelmente estará sendo um laboratório de novo para essas políticas de transferência. E lembre, sempre que o capitalismo está em crise, sempre que a iniciativa privada se encontra esgotada, ela olha para o Estado e busca lá uma possibilidade de exploração, de um aumento de margem de lucro. E o aumento dessa margem de lucro e o aumento dessa exploração se dá, via de regra, pelos direitos sociais. Porque para um governo que entende que as OS é uma gestão adequada do ponto de vista público, está caracterizado exatamente qual é o papel que ele entende para o Estado, que é um papel enxuto e mínimo, ou seja, não prestador de serviço. Ao transferir para uma OS, ao transferir para uma ONG, o que a gente está fazendo? A gente está precarizando a relação laboral, a gente está precarizando o serviço público, a gente está destruindo um direito fundamental que nesse Estado foi construído ao longo de mais de um século. Ou seja, o serviço público do Estado do Rio Grande do Sul é um serviço público que se constituiu ao longo do século XX, se manteve ao longo do século XX em educação. Eu fragmento, eu retiro a universalidade desse processo. A lei de OS é claramente um desmonte do serviço público do Estado do Rio Grande do Sul, e se caso o PL 44 seja aprovado, os resultados dessa tragédia nós veremos nos próximos 5, 10 anos uma redução drástica dos indicadores sociais. Esse é o momento da sociedade civil se mobilizar, entender o que está acontecendo, se organizar para esse processo e resistir a essa privatização. Sempre, ao longo desses 18 anos, eu enfrentei esses debates na academia e sempre tentaram me convencer que não era uma privatização, que seria o melhor, que seria a modernização do Estado. Passam-se os anos e a gente encontra claramente uma redução dos indicadores e uma precarização do serviço público. Oxalá a mobilização que a gente enxerga aqui nessa audiência pública repercuta, que a gente continue mobilizado, porque do ponto de vista da academia, a gente tem certeza de que o PL representa efetivamente a precarização, o desmonte e a privatização do serviço público. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Aragão Érico Cássio Júnior. Obrigado dentro do tempo estipulado e trazendo